Antes de se tornar empresária, Luciene Feitosa desejava no coração construir algo relevante para as pessoas, que pudesse impactar a vida de alguém. E ela questionava a Deus: como posso fazer isso? Durante 1 ano, aguardou a resposta. Depois de uma experiência profunda com Deus, ela teve o retorno que tanto queria. E a partir disso, a vida passou a ganhar um novo sentido e novas responsabilidades vieram. E a gente vai entender melhor o que aconteceu na história da missionária e empresária Luciene, na reportagem de Renata Paz. O mundo corporativo tem se dado conta de que o capital humano é um dos principais responsáveis pelo crescimento das empresas. É preciso investir nos novos talentos e valorizar os mais maduros. Um estudo global revelou que 31% dos trabalhadores entre 18 e 34 anos pensam em abandonar seus cargos. E os principais motivos são inflexibilidade, insegurança psicológica, falta de desenvolvimento e falta de propósito. Hoje, mais do que nunca, os profissionais querem entender o porquê levantam tão cedo da cama, deixam suas casas, suas famílias para fazer o que fazem e se vale a pena tanto esforço. Muitos profissionais são levados a acreditar que precisam da empresa mais do que a empresa precisa deles, mas nem sempre isso é verdade. Jéssica conta que, como chefe, teve que rever algumas atitudes em relação aos seus colaboradores. Em alguns momentos eu me via assim muito impaciente, intolerante, mas eu não parava para dar nome para isso. Então eu tinha algumas atitudes ali, ou de reprovar algo, ou de não conseguir até mesmo elogiar algum tipo de trabalho por não ter atendido as minhas expectativas. A nossa empresa, ela atua como parceiro de negócios de outras empresas, então nós oferecemos serviços voltados para a área fiscal, área contábil, departamento pessoal, financeiro. Graziele é sócia de Jéssica e identificou que a empresa não estava atingindo as metas esperadas e se fez alguns questionamentos para entender o porquê. Nós estávamos vindo de um processo assim, no qual a gente fala, né? Não está tendo produtividade, ou o que está acontecendo, onde nós estamos falhando, sempre num cunho muito de resultado. E muitas vezes esquecemos que o recurso humano que nós temos é o nosso primeiro resultado. Duas empreendedoras, Luciene e Victoria, visitam as empresas para oferecer palestras e treinamentos voltados à compreensão do perfil comportamental dos profissionais e mostrar que o emprego pode ser mais que uma fonte de renda. Pode fazer parte de um propósito de vida, que motive a levantar e sair de casa todos os dias. Nesse mundo, né, corporativo, a gente sempre busca, né, trocas, conexões, e dentre uma conexão de um cliente, eu conheci o trabalho da Luciene, que tinha esse viés a nível comportamental, gestão de pessoas, e isso realmente brilhou meus olhos. Eu falei, conheci uma Jéssica e uma Grazi lá, eu acho que é interessante você conhecer o trabalho que elas fazem e a gente vê se faz sentido a gente iniciar essa jornada aqui também dentro da Construconte. Até então eu não conhecia o trabalho aprofundado da Luciene, então ela me presenteou com uma análise comportamental, de perfil comportamental, para identificar o que era o meu perfil comportamental, então que valores ali trazia, né, o meu perfil. E foi muito interessante porque realmente ela conseguiu ler a Graziele ali com o resultado de um perfil e foi trazendo essa linha do conhecimento mesmo, porque falar que somos diferentes é fácil, né? Mas você buscar compreender como o outro funciona, como o outro, pelo que as outras pessoas são motivadas e que tá tudo bem, que não existe um perfil ruim, um perfil melhor, que na verdade todos se complementam, foi uma virada de chave assim na minha cabeça. Essa rotina nossa aqui, ela é tão acelerada que dificilmente a gente consegue parar para olhar para nós. E o que elas trouxeram foi essa pausa, foi esse autoconhecimento, foi esse saber dar nome para o que a gente está sentindo, pelo que a gente está passando, pelo que, principalmente também, né, onde nós queremos chegar, quais os nossos sonhos, quais os nossos propósitos.
Então elas trouxeram muita clareza com relação a isso para nós e fez toda a diferença no nosso ramo profissional. Elas se colocaram ali muito receptivas, muito abertas, e daí nós pudemos então iniciar esse trabalho ali dentro. Victória é sócia de Luciene. Elas criaram a empresa após se conhecerem na venda de livros de porta em porta, a colportagem. As duas dividem a mesma casa e as projeções profissionais. Como empreendedoras, buscam humanizar o ambiente de trabalho nas empresas que passam. Elas trabalham com o desenvolvimento físico e mental dos profissionais. Fazem dessa oportunidade a chance de fortalecer uma outra área da vida tão necessária de cuidados, a espiritual. Sempre que nós temos a oportunidade de sentir que o ambiente é receptivo para falarmos de Deus, nós fazemos isso. A gente não esconde em nenhum momento que nós somos cristãs, é claro que a gente não fica falando isso a todo momento para as pessoas, a gente prefere que os nossos atos, as nossas atitudes mostrem isso, né? Revelem ali Jesus para essas pessoas. E eu acredito que o processo vai acontecendo muito natural, né? A gente consegue se relacionar com muita facilidade com as pessoas e é comum vir algumas perguntas, alguns questionamentos, né? Vocês são cristãs, vocês parecem ser meninas tão do bem. E daí é diante dessas perguntas que nós temos também ali abertura para poder falar aquilo que a gente acredita, a que grupo nós pertencemos, a quem nós servimos. E também, diante da crescente curiosidade ali das pessoas, nós vamos fazendo convites também para poder visitar a igreja, para poder conhecer mais da palavra de Deus. Luciene estuda a Bíblia de forma online com Grazi, Jéssica e outros empreendedores que buscam pelos seus serviços. Quando a gente iniciou esse trabalho, esse estudo bíblico, que é um trabalho voluntário, né, dela, eu aprendi assim coisas incríveis, estudos incríveis que eu consegui ir trazendo aqui para o meu dia a dia. Eu vim, né, antes eu fumava, vinha de uma questão de vício e tal, e era uma jornada que eu sentia falta, é como se eu tivesse um vazio no meu coração. E isso realmente, 2023, lógico, foi um ano que eu já estava sem, né, mas ainda assim, tinha uma falta no meu coração, sabe? E quando foi trazendo conhecimento do cunho bíblico, independente da religião, aquilo foi preenchendo. Eu consegui também trazer o meu marido para os estudos, para que o nosso lar realmente ficasse completo nessa área. Então, nesses encontros, nós lemos alguns trechos da Bíblia, ela nos traz clareza, nos traz explicações sobre como as coisas aconteceram, desde como o mundo foi criado, até a parte da ressurreição de Cristo. Então, a gente conversa muito sobre isso e foi algo que para mim também foi uma introdução de algo relativamente novo na minha rotina, no meu dia a dia, porque era algo assim que desde a infância, na minha família, nós nunca tivemos. Num dos treinamentos na Construconte, Luciene compartilhou a experiência missionária que teve em São Tomé e Príncipe, no continente africano. Durante sua passagem por São Tomé e Príncipe, Luciene conheceu Derlei, um menino vítima da desestrutura familiar e da pobreza no país. Luciene o adotou no coração. Ela o ensinou a ler e a escrever. O menino, que na época tinha 6 anos, não sabia nem segurar um lápis. Luciene fez campanha na internet para arrecadar recursos e manter Derlei estudando na escola adventista. Luciene voltou para o Brasil e encontrou no ambiente profissional seu campo missionário. Isso porque em todo canto tem pessoas que anseiam mais do que tudo preencher o coração com algo que tenha significado. Victória e Luciene tornam o emprego de muitos mais que uma relação de empregador e empregado. Por onde passam, agregam significado ao trabalho, a partir de um propósito pelo qual realmente vale a pena sair de casa todos os dias. Olá, telespectador, olá, telespectadora, prazer enorme em tê-la e tê-lo conosco. Hoje, na segunda parte do programa, você já viu o que é feito pela nossa convidada especial. E agora ela está aqui para contar também um pouquinho da sua história e alguns detalhes dos projetos que ela toca. Nós vamos conversar com Luciene Feitosa, que é empresária, né? Que conhece um pouco de marketing, um pouco de geografia, estudou nessas áreas, mas hoje vive como empresária. Muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente na Novo Tempo, viu? Eu que agradeço a oportunidade.
Bem, você me parece ser uma pessoa, apesar de muito jovem, que sempre teve sonhos altos. E apesar da formação dupla acadêmica, você se enveredou por caminhos bastante interessantes e com um viés grande e missionário. Como é que surgiu isso? Eu falo que, primeiro, Deus que coloca a semente no nosso coração, né? Eu nasci numa família cristã, adventista, de berço, né? E sempre vi meu pai, meus avós com esse espírito missionário. Eu queria viver algo maior, né? Eu sempre servi muito dentro da igreja, então sempre trabalhei para a obra, né, de Deus dentro da igreja, como líder jovem. E como voluntária. Como voluntária, né? Então, desde estudar na educação adventista, tudo que a igreja tem de bom para a família, desbravadores, educação, comportagem, tudo isso eu fui vivendo, fui experimentando. Mas eu queria algo maior, eu já servi dentro da igreja, mas a única coisa que eu nunca fiz foi ser uma missionária, de ir para fora, viver uma experiência transcultural. E ali eu me preparei para isso, né? Eu orei para Deus, fiz um propósito de 1 ano de oração para ouvir essa resposta de Deus, mas foi lendo o Atos dos Apóstolos de Paulo, né? A história de Paulo, eu falei, eu quero ser Paula do século XXI, né? Certo. Eu quero viver essa chama. Eu estava ouvindo a pregação do pastor Herbert Kuhn e ele estava contando da história dele como missionário. E ali, quando ele estava contando essa história, eu tinha perguntado para Deus, Senhor, eu já entendi que o Senhor quer que eu seja uma missionária, o Senhor já me respondeu através de livros, de pregações, de música, mas eu preciso de uma resposta clara. E aí, quando o pastor falou assim, olha, hoje, se você estiver vivendo o melhor momento da sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida é algo muito maior, só que você precisa ter fé. E ali eu entendi que era a resposta que eu precisava. Terminou, eu fui falar com ele, pastor, eu quero ser uma missionária, o que eu faço? Por onde eu começo? E aí ele falou, olha, existe um país que precisa de ajuda, chama São Tomé e Príncipe. E aí eu descobri o país para onde Deus ia me mandar. E ali onde tudo começou, né? Mas aconteceu um fato interessante nesse local. O que foi? Aconteceu. Foi lá que eu entendi que eu precisava ir para esse lugar para primeiramente me desconstruir. Eu entendi primeiramente antes de tudo, né? Deus queria me moldar ali. E ali eu conheci um menino, né? Um menininho que a gente chama de 28, ele lá, mas o nome dele é Derlei. E lá onde tudo muito mudou, né? No aspecto de poder servir ainda mais, né? Eu tive um amor à primeira vista, via ele naquela situação e eu falei assim, eu posso fazer algo a mais, né? Mesmo estando aqui. Ele não estudava, né? Os pais não colocaram ele na escola, a escola pública lá você tem que matricular, você tem que pagar para isso. E aí eu, junto com meus amigos missionários, matriculamos ele para começar a estudar, né? E justamente a gente chamava ele de 28 porque ele não sabia contar. Ele não ia para a escola e os amigos iam. E já que os amigos iam, o que os amigos faziam? Os amigos então ensinaram ele a contar. E foi aí que ele aprendeu a contar, né? Até 28 e virou o apelido dele 28. Interessante. Veio pandemia, veio aí tristeza para muita gente, você resolveu também começar outras atividades. Algumas foram mostradas na primeira parte, mas também qual foi a motivação, né, de você fazer grupos nas redes sociais, etc. Na pandemia, eu falei assim, o que eu posso fazer? Eu comecei a conversar com Deus. O que eu posso fazer de diferente? Porque eu sempre falo, Deus nos dá uma capacidade incrível, Ele nos dá ideias, Ele colocou a criatividade em nós, porque Ele é um Deus criativo, né? E eu falei, eu já sei, eu amo orar. Eu vou fazer o Bora Orar, que é algo diferente. Vou chamar as pessoas para isso. Porque às vezes as pessoas acham que a oração é só estar dentro da igreja e orar. Não, a oração é em qualquer momento, em qualquer lugar. E aí eu comecei a desenvolver um projeto que chamava o Bora Orar mesmo, em formato de lives. E ali eu fui desenvolvendo não só em lives, mas em outros mecanismos da tecnologia, eu fui usando isso para alcançar outras pessoas. Então aí veio o Bora Orar, surgiu também o Bora Estudar a Bíblia. Então eu sempre tive isso de usar as oportunidades para fazer algo em nome de Deus, né? Usando já o talento que Ele me deu. Não, e você teve resultados. Eu queria que você, comigo, olhasse aqui na telinha uma pessoa que você conhece bem. Vamos ver o que ele fala. Oi, Lu, tudo bem? Então, quase 3 anos atrás eu conheci a Luciane no grupo Bora Estudar a Bíblia. Foi uma bênção na minha vida, era um momento difícil que eu estava passando. E nas reflexões que ela fez
né, que daí eu comecei a participar mais vezes do grupo e me tornei um integrante. Ela ensinou muita coisa na minha vida, mas uma coisa que eu sempre guardo no meu coração é que ela ensinou que não existe nada mais poderoso do que oração, não existe nada mais forte do que a nossa fé e nada maior do que Deus. A Luciane, ela é uma pessoa pronta a ajudar o próximo, ela ama as pessoas e o que ela mais quer é salvar almas para o reino de Deus. Eu sou grato a Deus pela vida dela, por essa amiga em Cristo que eu tenho. Eu só tenho a desejar a ela que Deus abençoe a vida dela, né? Como ela gosta dessa oração, que Deus alargue as fronteiras dela, continue dando a ela o sustento de todos os dias. Lu, te amo em Cristo, minha irmã. Conta comigo, tamo junto, para o que der vier. Não tem como não se emocionar, né? O que você almeja ainda fazer? Porque você é muito jovem, você tem uma vida toda pela frente, né? E já com grandes projetos realizados. O que vem pela frente? Continuar salvando pessoas. O Mário, né? E outras pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, eu vejo que é com o propósito apenas de permitir que essas pessoas vejam Cristo em mim. Todos os dias eu peço isso para Deus, que eu possa resplandecer Ele por onde eu pisar, por onde eu passar. Eu comecei esse mês um grupo de estudo da Bíblia com 2 empresárias que eu atendo. Ele vai dar as oportunidades para que a gente leve outras pessoas. Então eu quero, através do meu trabalho, como consultoria, né, em empresas, na parte comportamental, eu quero mostrar Cristo. Então, porque eu sou corpo, mente e espírito, e eu quero mostrar para as pessoas que esse mundo de angústia, de dor, de preocupação, não é só isso. A gente tem como se preparar para algo muito maior daquilo que Ele quer, aquilo que Ele sonha para a gente. Mas eu preciso me cuidar. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso cuidar do templo, do Espírito Santo. E as pessoas no mercado aí fora, no mundo aí fora, elas desconhecem isso, né? Elas acham que a vida é só o trabalho, por exemplo. Então, a minha missão, eu acredito, é plantar essa semente de esperança e realmente de fé, como o Mário falou, no coração dessas pessoas. Bonito depoimento. Luciane, a gente também quer prestar uma humilde homenagem para selar esse momento que você esteve aqui na Novo Tempo. Primeira vez que você vem, conheça a casa por inteiro. E eu vou chamar um colega nosso da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil para lhe entregar um certificado que testifica esse momento. Eu gostaria que viesse até aqui o nosso colega. O nosso pastor, Calber Mater. Ok. Luciene, em reconhecimento do teu compromisso e da tua identidade com a missão da fé, compartilhando Cristo, como você muito bem apresentou agora, que vejam Cristo em minha vida, através da tua habilidade, dos teus recursos. A Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil te confere este certificado Gente de Fé 2023, ao ensejo de ter participado do programa Fé em Ação. Amém. E junto com isto, estamos entregando também um lindo voto do Fé em Ação. Por favor, podem se assentar. Obrigado, pastor Inácio. Bem, eu queria terminar, Luciane, dizendo que o seu testemunho, ele pode impactar muitas pessoas. E quem sabe agora, você que está em casa aí assistindo, você que é jovem e fala, poxa, eu tenho a vida pela frente, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar fama. Saiba que talvez Deus está te chamando para missões. Missões a serviço de Deus, para trazer pessoas, né? Almas novas, para ter a experiência de um dia estarem no céu todos nós juntos. Muito obrigado pelo seu testemunho, obrigado, pastor, por estar aqui e que Deus continue te abençoando por onde você for, enquanto Amém. você viver. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso programa e eu quero fazer um convite a você para você estar aqui na próxima semana com a gente, telespectador, e prestigiar pessoas, histórias e testemunhos que fazem diferença para muitas pessoas. Obrigado pela sua audiência
E agora, para terminar o programa, eu chamo Bárbara Luz para o nosso encerramento. Até a próxima semana. Obrigada, Sérgio. E aí, gostou do programa de hoje? Quer assistir novamente? Então já vai lá para o YouTube. O nosso canal é Fé em Ação NT. E dá para ver esse e também os outros programas. Aproveita para nos contar o quanto o exemplo da Luciene tocou o seu coração. Mas eu também tenho um convite para você, empreendedor e empresário, que nos acompanha e que gosta de atuar com voluntariado. Faça parte dessa rede de amor ao próximo, incentivada pela Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Quer saber como? É só acessar agora o site feadventistas.org.br. Semana que vem tem mais. A gente se reencontra. Até lá!